Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 435, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, e o tema: Espíritos que não conseguem falar, ali no momento que são levados pelos mentores até os médiuns e que são, vou usar esse termo, que são acoprados às energias fluídicas, né? As energias do médium. Fluido com fluido, energia com energia. Então, existem muitos casos que levam o espírito a não falar. Por exemplo, muitos obsessores que não querem ali naquele momento, ele procura ficar calado, então passando a impressão que ele é mudo. Mas por que ele não quer falar? Justamente para que ninguém o descubra. Os mentores sabem que ele é um obsessor, é um mistificador, é um charlatão, é um zombeteiro, né? Os mentores sabem, mas ele traz esse sentimento de que ele não quer ser descoberto pelos encarnados. Porque a partir do momento que os encarnados descobrem que ele é um impostor, um mistificador, um charlatão, né? Um obsessor, então ele perde a vez dele. Por quê? Esse é o sentimento que ele tem. Porque aí as pessoas começam a orar. Então esse sentimento também leva o espírito a não falar, né? Então é preciso muito jogo de cintura, como se diz o termo, do doutrinador, dos médios ali, todo mundo presente, porque os mentores espirituais não o forçam a falar. Não o forçam a falar. E muitas vezes os mentores espirituais, ao se manifestarem através de algum médium, nem levam ao conhecimento da equipe espiritual de que ali se tratava de um obsessor, um charlatão, um mistificador que não queria ser descoberto, por isso não falou nada, ficou mudo, justamente para não criar alarme, né? Alarde, para enfim, para não criar crise na mente dos encarnados. Ah, então quer dizer que aquele não quis falar, porque é um obsessor. Será que é obsessor de quem é? Porque nós somos curiosos, né? O obsessor de quem será? Mistificador? Será que ele mistificava aqui na casa através de quem? Um charlatão? Será que ele atuava através de quem aqui na casa? Um impostor? Através de qual médium será? Tá vendo só a esperteza dos benfeitores espirituais? Eles, ao se manifestar, os mentores ao se manifestar no final dos trabalhos. Bom, meus amigos, aqui hoje 2 irmãos portadores de deficiências da fonação não quiseram falar nada, mas vamos, né, manter o equilíbrio, orações por eles, né? Nada acontece por acaso, tudo tem um motivo. É assim que os mentores agem. Agora, você acha que os mentores no final eles se manifestam dizendo assim: hoje 2 irmãos, né, nós trouxemos, eles não quiseram falar nada, sabe por quê, gente? Ó o mentor fofoqueiro. Porque eles são mistificador, charlatão, impostor, zombeteiro.
Então eles ficaram com medo de ser descobertos. Por isso que eles preferiram ficar calados, passando-se por mudo. Isso não é comportamento de mentor espiritual. Isso não é. Você entendeu? Cura-se uma enfermidade com medicamento e não com outra doença. Cura-se uma doença com medicamento e não com outra enfermidade. Você conseguiu entender essa psicologia? Não cura doença com doença. Cura uma doença com medicamento. E qual é o medicamento? Amor. E não transtorno, desordem, fofoca. E falando em fofoca também, como já dissemos em outros vídeos, as pessoas portadoras aqui na Terra da maledicência, de fofoca, fazendo fofoca na vida dos outros, atrofia as cordas vocais na área correspondente ao perispírito. E depois, só através de algumas cirurgias perispirituais, que eles conseguem recuperar, e através do choque anímico ali, através dos médios, na reunião mediúnica de desobsessão. E também, como nós já dissemos, né, aqueles casos de pessoas que aqui na Terra a língua foi cortada, né, principalmente na época da Inquisição, na época da escravatura, enfim, essas torturas todas que já existiram aqui na Terra, não é? Então, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Não há nada que fique encoberto. Não há nada. Perante a justiça divina, não há nada encoberto. Então, olha só para você ver. Espíritos que não conseguem falar. Você fala assim, nossa, Luiz, mas você já falou tanto no outro vídeo, e falou 7 minutos já nesse. Agora que você vai começar a ler a mensagem de Sueli, mas eu praticamente eu reproduzi nesses vídeos tudo o que Sueli aqui deixou escrito, né? Então são bastante comuns as manifestações de entidades que não conseguem falar. Essa dificuldade pode ser resultante de problemas mentais que interferem no centro da fala, como também em virtude do ódio em que se consome. Nós já explicamos isso nos vídeos do outro dia anterior, né? Que de certa maneira oblitera a capacidade de transmitir o que pensa e sentem. Em outros casos, pode ser um reflexo, olha só para você ver, nós já tratamos isso aqui. Pode ser um reflexo de doenças de que eram portadores antes da desencarnação. É o caso que nós já tratamos aqui, câncer na garganta, e que a pessoa, né, não soube tratar com aceitação, com resignação, com humildade, e se revoltou contra Deus. E que persiste no além-túmulo por algum tempo, de acordo com o estado de cada uma, de acordo com o estado evolutivo, de acordo com a gravidade de cada uma. Finalmente, existem aqueles que não querem falar para não deixar transparecer o que pensam. Tá vendo só? É o caso dos obsessores. Aqui Sueli resume o que nós dissemos a respeito dos obsessores, mistificadores, charlatões e por aí em diante.
representando transparecer o que pensam, representando essa atitude uma defesa contra o trabalho que pressentem ou sabem estar sendo feito junto deles. Neste último caso, o médium pode conseguir traduzir as suas intenções paulatinamente. Olha só para você ver a importância da disciplina e o conhecimento do médium. Porque é preciso entender, gente, que o médium disciplinado, ele capta o pensamento do espírito manifestante, comunicante. Ele capta. Só que, pelo fato dele ser disciplinado, ele respeita as atitudes do espírito. Bom, o médium pensa assim, isso é o pensamento do médium, ó. Bom, o espírito que encontra-se acoplado às minhas energias, estas vibrações, eu percebo que ele não quer falar por isso, mas eu estou captando os pensamentos dele. Mas ele não quer passar adiante essa energia. Então eu vou respeitar. Mas existem casos que o médium ele é tão disciplinado que, percebendo ali a dificuldade do espírito, ele auxilia o espírito na comunicação. Porque o espírito sente aquela dificuldade porque ele acha que ele é mudo. Mas ele não é mudo. Aquilo ali é reflexo da última existência que encontra-se registrada no seu perispírito. Mas ele acha que ele é mudo. Como aqui na Terra, ele achava que ele era mudo. Mas o médium capta os pensamentos dele. Eu não consigo falar porque eu sou mudo. Eu não consigo falar porque eu sou mudo. Aí o médium, captando. Aí eu não consigo falar porque eu sou mudo. Aí o médium pega, transmite. Aí eu não consigo falar porque eu sou mudo. Aí o doutrinador, ali com aquele jeitinho dele, com aquele conhecimento perfeito, mas você não é mudo, meu irmão. Isso é reflexo da última existência. Aí ele para, o espírito, ele analisa, fala assim, mas é mesmo, né? Como que eu estou conseguindo falar? Como que ele está conseguindo conversar comigo? Você entendeu como que essas energias? Porque tudo é energia, gente. Não fica uma boca aqui no ouvido do médium, não, você entendeu? Falando arroz com feijão, com macarrão, não. O médium capta as vibrações sonoras, mentais do espírito. Então há aqueles médios que segura e há aqueles médios disciplinados que auxilia. Aqueles que segura também, eles auxiliam o espírito, porque às vezes o espírito muito revoltado se encontra e ali ele está xingando Deus e o mundo. Então cabe ao médium disciplinar o espírito, para que o espírito não proceda daquela forma. Olha para você ver que coisa interessante. Então,
o médium quase que sempre ele é o responsável 100% por tudo aquilo que lhe acontece no momento da manifestação do espírito. Porque mesmo os inconscientes, os mecânicos, ele não tem noção do que o espírito está ali naquele momento falando e fazendo, mas espiritualmente, nas vibrações, ele, através da disciplina dele, ele pode conter, ele pode segurar os impulsos daquele espírito demais, mesmo ele não tendo consciência do que o espírito está falando e está fazendo, mas ele segura muita coisa do espírito, né? Agora, aqueles médios semimecânicos e praticamente conscientes, o médium ele tem toda a liberdade ali, porque ele capta aquela vibração, dá um tapa no rosto da pessoa. O médium, isso é o médium que segura. Se ele é um médium disciplinado, ele não obedece aquele sentimento, aquela inspiração, aquela intuição. Quebra essa mesa, vem aquela energia, aquela vibração, aquele sentimento. Aquilo ali são os sentimentos do espírito. Quebra essa mesa. Ele não vai quebrar. Agora, se ele não tem disciplina, ele quebra, porque ele está envolvido naquela energia. E ele não tem disciplina, não tem conhecimento. Por isso que é preciso estudar. Por isso que é preciso estudar. Então, no caso aqui da fonação, o médium auxilia, porque o médium ele capta o pensamento do espírito dizendo assim, ó, olha o espírito dizendo, mas eu sou mudo, eu não consigo falar, eu sou mudo, eu não consigo falar. Aí o médium já captou aquilo ali, o pensamento do espírito, eu sou mudo, eu não consigo falar. Eu não vou falar porque eu sou mudo. Aí o médium mesmo solta. Eu sou mudo, eu não vou falar porque eu sou mudo. Aí o doutrinador, com todo aquele conhecimento dele, né, com aquele jogo de cintura, vamos dizer assim, com todo respeito, não, meu irmão, você não é mudo, não. Isso é impressão que está imprimida no teu perispírito. São reflexos, né? Já passou. Existia, sim, essa deficiência, ela encontrava-se no teu corpo físico. Por isso você foi trazido aqui. Você tem conhecimento, maiores conhecimentos de outras situações na sua vida? Aí, de acordo com o que o Espírito vai dizendo, o médium vai captando, o médium vai transmitindo como se fosse o Espírito, mas de fato é o Espírito. Não é? Porque tem médios que falam assim, eu tenho medo de falar, vem até uns pensamentos na minha cabeça, mas eu tenho medo de falar ali na hora e pensar que aquilo ali é da minha cabeça, é invenção minha. Não tem nada disso. Você estudou as 5 obras básicas da doutrina espírita? Você estudou as 12 revistas de Allan Kardec? Você estudou uma boa parte das obras de André Luiz? Você estudou Leon Denis, Camilo Flammarion, Gabriel Delan, algumas obras de Edivaldo Pereira Franco, pelo menos, principalmente Manuel Filomeno de Miranda? Já. Então você não precisa ter medo. Porque não é invenção tua.
Porque você nunca teve aquele tipo de sentimento, de pensamento. Por que naquela hora ali veio aquela vontade de xingar, aquela vontade de chorar, aquela vontade de gritar, aquela vontade de dar murro em cima da mesa? Não faz parte da tua personalidade. E mesmo que fizesse, ali dentro da casa espírita, por que a tua personalidade se manifestar? Então, agora você ainda não leu essas obras ainda que eu acabei de dizer? Não. 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 Então, não perca a oportunidade. Porque pense da seguinte forma. A mediunidade é um atributo. Mediunidade não é dádiva. Mediunidade não é uma graça de Deus concedida a todos nós. Mediunidade é um atributo. Um atributo igual à inteligência, à moral. Tudo evolui conforme a pessoa se esforça. Por isso a desigualdade. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Chama-se educação dos dons mediúnicos. Quais os dons que você possui? Não sei, mas quais as tuas aptidões? Eu gostaria de psicografar. Não significa que gostar, significa que você vai conseguir. Mas então, entre no curso, vai estudar psicografia, vai estudar outros dons. Porque tem pessoas que chegam na casa espírita pensando, eu quero estudar psicografia. E depois de 2, 3 anos, ele percebe que ele tem aptidão para uma outra coisa totalmente diferente. Então, é a habilidade da pessoa, o esforço, a dedicação, o investimento. O médium, ele deve investir nos dons mediúnicos. O médium, ele deve amar os teus dons mediúnicos e nunca se preocupar com o que as pessoas pensem a respeito das faculdades mediúnicas que ele tem. Então, eu quem devo amar os meus dons mediúnicos e não as pessoas. Porque depende de mim educar esses atributos, porque a mediunidade é um atributo. Os dons também são atributos, porque são conquistas, esforços, batalha, luta, dedicação, abdicação, renúncia de muitas coisas, dedicação. Então, olha só para você ver. Não há necessidade de tentar insistentemente que fale. Então não adianta o que o Sueli está dizendo aqui. Não adianta. Não há necessidade de tentar insistentemente que o espírito fale. Se ele não quer falar, vamos usar outros métodos, né? Forçando-os com perguntas. Por que você não quer falar, meu amigo? Por que você não quer falar? O que está acontecendo com você? Aí, veja bem, vem a sensibilidade do doutrinador. Pode ser que naquele momento ali, o doutrinador perceba que o indivíduo ali, o nosso irmãozinho, é portador de uma deficiência nas cordas vocais, ainda traz aquela impressão, né? Porque é uma impressão que está imprimida ali no perispírito.
Então o espírito costuma fazer assim, ó. Ele costuma fazer assim. Ele usa a mão do médium também, porque ele está ali, fluidicamente, ele está imantado ali, e imantando. Ele faz assim. Aí o doutrinador já capta. Opa! Ele é portador de... As deficiências dele encontram-se nas cordas vocais. Ele é mudo, né? Da mudez. Aí o doutrinador já muda totalmente. Porque o doutrinador ele tem que ter jogo de cintura. Ele tem que observar todos os gestos do médium, todo o comportamento do médium ali no momento ali sentado. Porque um movimento que o médium fizer com a cabeça ali, ou com a mão, ó, se ele fizer assim, olha só pra você ver, é importante você ver isso. Se ele fizer assim, significa que ele foi enforcado e morreu enforcado em vidas passadas. Suicidou. Se ele fizer assim, portador da mudez, se ele fizer assim, ele está enforcado, ele está se sentindo enforcado até agora, naquele momento ali. Olha que coisa. Ei, doutrina, né? Mas que Deus nos ilumine. Tem muitos assuntos, mas Deus vai nos fortalecer para o próximo trabalho, próximo dia.